O Acelera tá começando e o melhor de tudo, inédito, é isso mesmo, eu tô gravando aqui as chamadinhas aqui dentro da minha casa, mas o programa de hoje é totalmente inédito para você, amigo telespectador. É isso mesmo, hoje a gente vai ver muita coisa bacana. A gente vai falar um pouco sobre os serviços do Detran, que continua com contingenciamento, falar um pouco sobre as possíveis alterações na lei de trânsito, na carteira nacional de motorista. A gente vai falar também sobre seguro, é isso mesmo. Vamos falar com o Marquinho lá da Masterseg, grande parceiro aqui da nossa emissora, né? Já há grandes datas, né? E falar também um pouco sobre um colecionador que tem uma emoção muito grande e é fã da saga De Volta para o Futuro e também do herói mundial Ayrton Senna. O Acelera já está começando e tem tudo isso para você no programa de hoje. Vamos juntos! O programa de hoje já começa com a gente falando sobre as possíveis alterações na lei de trânsito, na CNH, que é a Carteira Nacional de Motorista, e também a gente vai falar um pouco sobre os serviços do Detran, que estão voltando devagarzinho, né? A gente foi lá para Duas Pedras conversar com o Giovanni Vendroski, que é despachante. Muito se fala a respeito da legislação de trânsito, né, sobre o que pode mudar, sobre o que vai ser sancionado, né? E a gente está aqui conversando com o Giovanni Vendroski, que é despachante aqui em Duas Pedras, e nós vamos falar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, né, acerca da legislação de trânsito, sobre o que pode acontecer, sobre os serviços do Detran que ainda estão sendo feitos com uma certa redução, né? Giovanni, quero te agradecer por estar conosco, né? Bom, queria que a gente já começasse a falar sobre os serviços do Detran, né? Ainda tem o contingenciamento, né? Ainda tá trabalhando reduzido. Fala pra gente um pouco sobre esses serviços que estão acontecendo aqui. Sim, em primeiro lugar, cumprimentar vocês, amigos, telespectadores da TV Zoom. Realmente o Detran ele voltou às suas atividades, mas trabalhando com o serviço contingenciado ainda, devido à pandemia, né? Por enquanto o serviço que está sendo mais realizado é o licenciamento anual, o pessoal que está precisando fazer o verdinho 2020, isso está sendo agendado com limitação, fazendo com um número reduzido de vagas, mas já está conseguindo fazer o licenciamento anual. Ou seja, tudo, como é que eu posso dizer, reduzido, mas com os trabalhos que são primordiais sendo feitos, né? E a gente evidencia também essa importância do serviço gradual, voltando gradativamente aí às atividades. Com respeito aos demais serviços que não são licenciamentos anuais, não todos os postos ainda estão trabalhando. Mas resgate de habilitação, por exemplo, aqui na nossa cidade ainda não estou conseguindo fazer, mas resgate de identidade, o pessoal que já tinha deixado o documento pronto, que ficou pronto antes aí da paralisação, já está conseguindo pegar a identidade aqui na cidade, mas habilitação somente geralmente você agendar ou pegar na matriz, direto no Rio de Janeiro. Bom, e está para ser sancionada, né, a nova legislação de trânsito, né, com novos pontos, com novas regras, né? E a gente tem também a questão de aumento de pontos, né, da carteira de motorista, né? Explica pra gente um pouco sobre isso. Sim, a respeito do projeto 3267 de 2019, que é um projeto de lei que visa alterar o Código de Trânsito Brasileiro, e com referência à CNH, alguns tópicos são muito importantes aí dos usuários terem em mente já de como que vai ser essa alteração. Com referência à pontuação do prontuário na CNH,
visa-se a questão atual é de 20 pontos, né? O usuário ele pode tomar até 20 pontos dentro do lapso temporal de 12 meses. E essa alteração visa alguns pontos que são muito importantes. Por exemplo, 40 pontos. Você pode atingir a pontuação máxima de 40 pontos caso você não tenha infração gravíssima. Nenhuma infração gravíssima. Já cairia, no entanto, para 30 pontos se você dentro dessas infrações, você consta pelo menos uma infração gravíssima. Aí já seria o teto de 30 pontos. Caso você tenha 2 ou mais infrações gravíssimas no seu prontuário, dentro desse lapso, já continuaria no teto de 20 pontos. Né? Então essas alterações são importantes a serem observadas. Com respeito à validade da habilitação, o projeto visa o aumento aí de 5 anos, que são a base atual, para 10 anos, sendo que também deve ser respeitada aí a faixa etária. Por exemplo, de usuários condutores até 50 anos, seria de 10 anos a validade. De 50 a 70 anos, já seria de 5 anos. O que hoje, tipo assim, já considerado idoso, acima de 60 anos seriam 3, né? Então, já acima de 70 anos, 3 anos de validade. Pois é, e voltando nessa situação dos trabalhos do Detran, tiveram alguns prazos que foram prorrogados, né? Questão de alguns licenciamentos, né? Exatamente. Então, a tabela do licenciamento anual do veículo foram prorrogados, e enquanto eu acredito que estivermos aí com esse contingenciamento, o Detran vai estar se posicionando com respeito a esse prazo, a esses prazos por final de placa. Com respeito à validade da CNH, o condutor que teve a sua habilitação venceu a partir do dia 19 de fevereiro desse ano 2020, ele pode conduzir com sua habilitação vencida. Existe até a resolução que está tratando sobre os cursos de especialização, que são profissionais, né, que não conseguem validar a sua habilitação, mas precisam trabalhar. Então essa resolução, ela prorroga por período indeterminado para o profissional que trabalha com transporte coletivo, para que trabalha com motofrete e os demais serviços. Bom, Giovanni, queria que você reforçasse o convite. Vamos supor, alguém tem alguma dúvida, né? Como é que te acha aqui em Duas Pedras? Quero saber sobre licenciamento, quero resolver alguma questão relacionada a algum veículo, né? Como é que faz para te encontrar aqui? Então, o nosso escritório MG Despachantes, aqui em Duas Pedras, próximo à Ciretran, o antigo Detran. Qualquer coisa também, se precisar, pode mandar um WhatsApp para a gente, que a gente vai estar pronto para atender da melhor forma possível. É isso aí, fique ligado com os prazos, qualquer dúvida procure aqui MG Despachante. Daqui a pouquinho você vai ver, vamos falar de seguro, hein? Vamos lá para Masterseg conversar com o Marquinho, a gente volta já já. Não se atreva a trocar de canal, o intervalo é rapidinho. Nesses dias em que muitos precisam ficar em casa, muitos também precisam ficar nas ruas. Gente que merece uma homenagem e também um agradecimento. Chega pra senhora. Muito obrigada. Mas essa entrega é pra você. Sério? Muito obrigada pelo seu trabalho. Sério? Obrigado. Deus que abençoe a senhora. Tá? Obrigado. Obrigada, bom dia. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa tarde. Trabalho, parabéns. Obrigado, viu? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço, tá? Vale. Ô, minha querida, obrigado. Uma boa tarde pra vocês. Para muitos poderem ficar em casa, os entregadores precisam ficar nas ruas. Agradeça um entregador você também. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da ON Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. ON Produções, confiança e dinamismo.
No Gilmar Pneus você tem qualidade e bom atendimento aliados a bom preço. Aqui você tem alinhamento 3D, balanceamento, troca de óleo e baterias. No Gilmar Pneus você tem sempre uma vantagem. Trabalhamos com diversas marcas. Gilmar Pneus, Conselheiro Júlio Zarpe 388, Olaria. Depois de uma grande aventura, desfrute do conforto do Hostel Limão Doce, no centro do Cônego. Hostel Limão Doce, é uma delícia estar aqui. Bom, a gente está de volta e agora nós vamos falar sobre seguro. O Marquinho, que é da Masterseg, lá no centro de Nova Friburgo, o Marquinho já é parceiro da TV Zoom já faz algum tempo, né? Já esteve, foi um grande parceiro do Zoom Motor. Inclusive vamos mandar um abraço pro Landry Schettini, né, nosso grande amigo, nosso grande parceiro, né, do Mundo Sobre Rodas e do Zoom Motor. Landry, um grande abraço para você. Bom, a gente vai falar um pouco sobre seguro e o Marquinho da Masterseg vai falar um pouco sobre o que pode acontecer, como contratar um seguro para o seu veículo. Naturalmente, quando alguém pede um cálculo de seguro, a gente precisa de alguns dados básicos, né? Os dados pessoais do proponente e os dados do veículo, tá? Então, normalmente a gente compila isso no envio de uma foto de carteira de habilitação e uma foto do documento do carro, tá? É necessário que os veículos não estejam muito desatualizados com relação aos seus licenciamentos e normalmente a aceitação é com até um ano, né? Hoje, por exemplo, em 2020 aceita-se um veículo ainda com documento 2019, né? E além desses dados, a gente precisa de alguns outros dados periféricos, né? Como estado civil, CEP de pernoite e algumas perguntas específicas, se o cliente mora em casa ou mora em apartamento, se essa garagem é uma garagem fechada, se é uma garagem com portão eletrônico, portão manual, se pessoas entre 18 a 24 conduzem o veículo, 18 a 24 anos, se existe um outro condutor mais jovem dentro da residência. São mais ou menos esses apanhados aí de informações que a gente coleta. Isso tudo afeta no tipo de seguro que a pessoa for contratar, né? Isso, já há muitos anos, né, foi estabelecido, determinado que trabalharíamos com um perfil de condução. E esse perfil qualifica, né, e quantifica e qualifica o segurado, né? Às vezes tem umas histórias, uns pedidos que nós recebemos, como, vamos fazer o seguro no nome da minha mãe, porque a minha mãe tem mais idade. Isso aí é irrelevante, porque quem determina preço de seguro é o perfilado, é o condutor principal do automóvel, tá? É essa pessoa que vai determinar o preço. Então, o que eu quero te dizer é que, de repente, se você quiser fazer um seguro no nome de uma pessoa de mais idade e ela morar em Nova Friburgo, tá? E um condutor for um filho ou for uma pessoa mais nova que resida numa cidade com um CEP mais agravado de risco, tá? Essa questão de fazer o seguro no nome de uma pessoa de mais idade vai toda por água abaixo, entendeu? Bom, e no caso de um sinistro, a gente tem várias coisas que podem acontecer, né? Vamos supor, um desastre natural, né? Como que a pessoa deve prosseguir? Bom, indo do início, né? Os sinistros são caracterizados pelas coberturas que você dá ao veículo, tá? Eles vão estar amparados sobre as coberturas que você elencar para contratar. Nós temos a colisão, incêndio e roubo, que a gente caracteriza como uma cobertura compreensiva. Além disso, você pode fazer as coberturas de responsabilidade civil facultativa, acidentes pessoais de passageiros e as coberturas de danos morais, despesas extraordinárias, tem uma série de outras coberturas, né? Mas basicamente são essas. E aí, você tratando de desastres naturais, as apólices têm alguns riscos excluídos, tá? Como erupções vulcânicas, maremotos, insurreições militares, uma série de coisas, diversas coisas. Muitas delas, a maioria não nos atinge, tá?
mas são riscos excluídos, já determinados em regra por todas as companhias, né? Pela SUSEP, e que repassa isso para as outras companhias, para todas as companhias. E aí, dentro disso, você tem as questões dos desastres naturais, que são muito questionados, né? Ou questionáveis. Você tem a questão da inundação, do alagamento, e tudo isso caracterizado por essas coisas todas, esses eventos todos que a gente vê. São as enchentes, né? São as questões de chuvas, tá? Isso tudo está amparado em apólice. Existe cobertura para isso. Ou seja, é predisposto no contrato que a pessoa faz, a pessoa contrata algo um pacote que atinja esse tipo de coisa. Isso. Essa cobertura compreensiva que eu estou falando, ela tem a colisão, o incêndio, o roubo e os bens, tá? E os danos materiais originados de causa externa. E aí temos as quedas de árvores, temos as questões de elevação de nível de águas de rios, né? Há que se separar essa questão do maremoto, das ressacas, né? Porque quando a gente fala que a água traz a cobertura para o carro, né? A inundação, a elevação de águas, é diferente de você falar de um maremoto, de uma ressaca. Isso é realmente um risco excluído, tá? Mas, via de regra, isso aí está tudo bonitinho nas condições gerais. Bom, e para quem tiver alguma dúvida, como é que entra em contato com vocês aqui da Masterseg? Bom, o nosso escritório fica na rua Dr. Ernesto Brasília, rua do Antigo Fórum, no número 14, sala 301, o edifício central, né? E os telefones, o 2522-4579, tá? E tem o 997726992, que é o telefone WhatsApp operacional do escritório. Nós vamos para mais um intervalo e já a gente volta, e na sequência tem muita emoção por uma coleção. É isso mesmo, não saia daí, já voltamos. No Gilmar Pneus você tem qualidade e bom atendimento aliados a bom preço. Aqui você tem alinhamento 3D, balanceamento, troca de óleo e baterias. No Gilmar Pneus você tem sempre uma vantagem. Trabalhamos com diversas marcas. Gilmar Pneus, Conselheiro Júlio Zarpe 388, Olaria. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da ON Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. ON Produções, confiança e dinamismo. Nesses dias em que muitos precisam ficar em casa, muitos também precisam ficar nas ruas. Gente que merece uma homenagem e também um agradecimento. Chega pra senhora. Muito obrigada. Mas essa entrega é pra você. Sério? Muito obrigada pelo seu trabalho. Sério? Obrigado. Deus que abençoe a senhora. Tá? Obrigado. Obrigada, bom dia. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Boa tarde. Trabalho, parabéns. Obrigado, viu? Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço, tá? Vale. Ô, minha querida, obrigado. Uma boa tarde pra vocês. Para muitos poderem ficar em casa, os entregadores precisam ficar nas ruas. Agradeça um entregador você também. Depois de uma grande aventura, desfrute do conforto do Hostel Limão Doce, no centro do Cônego. Hostel Limão Doce, é uma delícia estar aqui. A gente está de volta com o Acelera e agora a gente vai falar sobre uma coleção maravilhosa lá de Nova Friburgo. Nós vamos ver um colecionador que é apaixonado por De Volta para o Futuro e ainda mais Ayrton Senna, o grande herói mundial do automobilismo, da Fórmula 1.
Não vou falar muito não, você vai ver agora na nossa matéria, que foi uma matéria emocionante. Existem várias pessoas que gostam, né, de colecionar, né, de ter esses hobbies, seja de carros, de miniaturas, seja de bonecos. E o Rogério Albertini aqui em Nova Friburgo tem esse hobby que começou desde a infância. A gente vai chegar aqui. Rogério, como é que começou esse hobby? Tudo bom? Um abraço ao pessoal do Acelera, parabéns pelo programa, estou sempre acompanhando, de poder estar divulgando as coisas relacionadas aos carros, bicicleta, moto. Isso é muito legal, porque tem muitos apaixonados por velocidade, né? E esse programa é bem interessante para a gente aqui da região, que curte os carros antigos, as motos, e também saber do dia a dia da cidade, das coisas que vão acontecendo na cidade, e através do programa de vocês. Mas esse hobby começou na infância. Eu sempre gostei assim, de guardar as coisas na minha infância, com o intuito, como eu sempre digo, de mostrar no futuro aos meus filhos. Quando eu tivesse filhos, eu queria mostrar a eles o que eu brincava na minha infância, quais eram os carrinhos, quais eram os brinquedos da minha infância. Mas depois eu fui guardando isso e fui adquirindo mais coisas para poder incrementar mais o acervo. Aí passou de poder mostrar isso a eles, isso tornou um hobby. Também vieram os bonecos, né? A gente estava acompanhando aqui. Você também é fã da saga, né? De Volta para o Futuro, né? Muito. E a gente até estava vendo que esses bonecos, eles têm uma riqueza de detalhes muito grande. Impressionante. Né? Realmente você acha que você está com um personagem na mão. De tanto a riqueza de detalhes. Realmente isso para o colecionador é muito legal, porque tem os detalhes são importantes. Isso reproduz realmente, no caso do filme De Volta para o Futuro, como foi o filme e o que o boneco representou numa cena e nos próprios carros, né? Porque o carro do De Volta ao Futuro foi inspirado num DeLorean. Foi um carro criado por um inglês e que não deu muito certo no mercado. Aí os produtores do De Volta para o Futuro tiveram a ideia de pegar esse carro, que era um carro feito de aço inoxidável, e criar tipo uma máquina do tempo. E é um filme que arrebata até hoje, né? Até os mais novos que têm a oportunidade de ver esse filme ficam encantados pela história, né? Teve uma trilogia, o 1, 2 e 3, que realmente marcou toda uma geração, principalmente dos anos 80 e início dos anos 90. E dentre essas peças a gente destaca a sua paixão, a sua admiração por um herói mundial, Ayrton Senna, né? Isso mesmo. A gente está vendo aqui, a gente está até vendo o capacete ao fundo. Conta pra gente como é que é essa paixão, né? Se acompanhava, como todos, né? Que se lembram, né? Tem muita gente que não tem idade, que não sabe quem é o Ayrton Senna ou só conhece por vídeo, né? Como é que foi você começar essa coleção? Eu sempre acompanhei a Fórmula 1, desde os primórdios dos brasileiros, principalmente, né? Com Emerson Fittipaldi, que foi bicampeão mundial em 72, 74. E depois veio o Piquet, campeão em 1981 e 1983. E com a chegada do Senna, a Fórmula 1 em 1984, através de uma equipe pequena, Toleman. Só que nessa primeira temporada dele, ele com um carro sem a menor condição de conseguir alguma coisa, uma pontuação, que antigamente a pontuação era do primeiro ao sexto. Ele, numa corrida em Mônaco, ele se tornou o rei do Mônaco, ele conseguiu, debaixo de chuva, chegou até ultrapassar o Prost, que era o primeiro colocado. Só que a comissão lá da corrida, os fiscais resolveram interromper a corrida porque era um temporal muito forte em Mônaco. Aí o Senna ficou em segundo, meio que frustrado, mas ficou em segundo. E a partir daí eu já guardava alguma coisa em relação a ele, desde a época do kart, de 1979, porque eu sou colecionador também da revista Quatro Rodas, e sempre tinha uma matéria com ele. Aí eu falei, poxa, o Senna vai se tornar um ídolo de todos nós. Aí no ano seguinte, em 1985, ele foi para Lotus, onde conseguiu sua primeira vitória em Estoril, debaixo de muita chuva também.
Foi a primeira vitória dele, teve 41 vitórias, 65 poles e largou 141 vezes na Fórmula 1. E a partir dali eu passei a acompanhar as corridas. Na época era gravador, né? Era videocassete. Eu gravava as corridas para guardar. E realmente com a morte dele é uma coisa que a gente não consegue superar até hoje, né? A gente imagina que naquela curva ele poderia ter sobrevivido, né? Na curva Tamborello, no Grande Prêmio de San Marino, no dia 1º de maio de 1994. Foi uma das maiores perdas para o esporte mundial, foi a morte do Senna. E ajudou em outro sentido, que a Fórmula 1 passou a ser a mais segura de todos os esportes a motor, né? Você vê que houve um acidente que faleceu um piloto, mas ali foi uma questão que ele saiu da pista, tinha um carro de serviço que retirava os carros da pista parado, tipo um trator. Ele perdeu, bateu nesse trator, quer dizer, foi um erro do pessoal da organização da corrida e também uma fatalidade, né, de ter saído da pista justamente ali. E você imaginar de um dia poder ter uma réplica, mesmo sendo uma réplica do capacete oficial dele, é um sonho de todo colecionador, né? Foi um momento que eu até me emocionei quando chegou à minha casa, que eu abri a caixa, né? Que eu guardo até hoje também a caixa, com todo o cuidado. Foi uma emoção minha, da minha esposa Isabel, da minha filha Roberta e do meu filho Guilherme, porque era um sonho. Você imaginar que você vai ter uma réplica do capacete, mas pintado pelo Cid Mosca, que idealizou o capacete do Senna. O Cid Mosca que criou o design de todo o capacete do Senna. Porque o Senna, quando corria de kart, corria com um capacete amarelo. E às vezes até branco. Aí ele procurou o Cid Mosca e você vê que tão patriótico que ele era, que ele colocou as cores do Brasil. E esse capacete, aonde você o vê, você identifica o Ayrton Senna. O capacete do Senna. Aponta Senna! Vem pra reta! Vai pra vitória! Viralidade! Ayrton! Senna do Brasil! De ponta de Vercinho Interlagos! Isso despende muito dinheiro, suor, muitas horas de sono perdido até você conseguir um item, porque o colecionador ele é muito detalhista. Quem está nos assistindo e é colecionador sabe disso. A gente procura o máximo possível de originalidade de tudo, de ter uma coleção completa. Se você tem uma coleção de carrinhos, se faltar um carrinho, ela não está completa. Aí realmente a minha intenção é preservar, resgatar e guardar a história. Que bom estar com você no Acelera. Hoje um programa inédito, um programa sensacional, né? A gente fica até emocionado por, depois de um tempo, só mostrando as reprises, os melhores momentos, né? A gente vê que o nosso programa voltou e voltou com força total, com as matérias, com as reportagens inéditas. Lembrando que na próxima semana o Acelera faz mais um mês de duração. Então a gente agradece demais a você, amigo, que nos acompanha na TV Zoom, na TVI e na Interior também. Você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo YouTube, enfim, a gente agradece demais, porque sem você não teríamos programa. E agradecemos, além disso, aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, todos eles que já estiveram conosco, que acreditam no nosso trabalho, né? Agradecemos ao Gilmar Pneus, agradecemos a Honda Motoscala de Nova Friburgo e agradecemos também ao Hostel Limão Doce, é isso mesmo. E agradecemos acima de tudo a Deus por nos permitir fazer mais um programa. Chegou a hora de nos despedirmos. Obrigado demais pela sua audiência, pela sua companhia e pela sua amizade. É isso mesmo. Lembrando que você pode acompanhar esse programa de novo no aplicativo da TV Zoom, no YouTube da TVI e também no YouTube da ON Produções. Lembrando que o aplicativo TV Zoom é de graça, você baixa lá na sua loja de aplicativos. Tá certo? Obrigado demais.
Beijo no coração. Ah, e tem outra coisa. O contato da ON Produções está aqui, embaixo aqui, no cantinho da sua tela aqui. Qualquer coisa, mande sua mensagem, mande sua sugestão. Ah, queria que vocês fizessem uma matéria X ou Y. A gente vai fazer, com certeza vamos lhe atender. Obrigado demais, beijo no coração e a gente volta no próximo sábado. Tchau! Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.